Existe uma história repetida há mais de 70 anos, a de que uma única palavra, mal traduzida, pode ter levado ao lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima. Uma palavra. Um erro. 200.000 vidas. Só que, quando você abre o dossiê completo, essa história começa a rachar. Julho de 1945. A guerra na Europa já tinha acabado. Estados Unidos, Reino Unido e China se reuniram e assinaram a Declaração de Potsdam, um ultimato exigindo a rendição incondicional do Japão. A ameaça era direta: se o Japão recusasse, o texto prometia pronta e total destruição. 2 dias depois, repórteres em Tóquio perguntaram ao primeiro-ministro japonês, Suzuki Kantar, qual seria a resposta do governo. E ele usou uma palavra japonesa que mudaria os livros de história: mokusatsu. Mokusatsu é uma palavra ambígua. Dependendo do contexto e do dicionário, pode significar ignorar, tratar com silencioso desprezo ou até aguardar antes de comentar. As agências de notícias japonesas traduziram a fala de Suzuki para o inglês como algo próximo de "o governo japonês ignora isso", e essa foi a versão que chegou às autoridades americanas. Dias depois, em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, sobre Nagasaki. Em 1950, um pesquisador da Universidade Stanford lançou uma tese que se espalharia pelo mundo: e se o verdadeiro plano do governo japonês fosse apenas reservar comentário, pedir mais tempo, e a tradução escolhida tenha sido interpretada, por engano, como uma recusa definitiva? É aqui que a história vira. Historiadores que reexaminaram o caso nas últimas décadas apontam um problema grave nessa teoria: a frase completa de Suzuki, e não apenas a palavra isolada, não deixava dúvida sobre o tom. Ele disse, em resumo, que a declaração era apenas uma repetição de propostas antigas, sem valor importante, e que o Japão seguiria lutando até o fim. Não era uma frase de quem está pedindo mais tempo educadamente, era uma recusa. Documentos revisitados por pesquisadores mostram ainda que um tradutor da própria agência de notícias japonesa, que estava presente na coletiva, disse anos depois se lembrar de Suzuki respondendo algo mais próximo de "sem comentários", mas que essa expressão específica, à época, sequer era de uso comum no Japão. Ou seja, mesmo que a intenção real fosse mais suave, a palavra escolhida, no contexto da frase inteira, comunicava rejeição de qualquer forma. E aqui vale a pausa editorial mais importante que já fizemos no canal. Diferente dos episódios anteriores, aqui não estamos apresentando uma farsa confirmada, estamos apresentando um mito historiográfico amplamente contestado. O consenso atual entre historiadores que estudaram o caso a fundo é que não houve, de fato, um erro de tradução determinante. O ultimato só aceitava uma resposta possível: rendição incondicional, e qualquer coisa fora isso resultaria no mesmo desfecho. Mesmo que a palavra tivesse sido traduzida de forma diferente, é pouco provável que isso tivesse mudado o curso dos acontecimentos. Então por que esse mito sobrevive há mais de 70 anos? Porque ele oferece algo que a história real não oferece: um culpado simples. É mais fácil aceitar que uma tragédia dessa escala aconteceu por causa de uma falha de comunicação do que aceitar que ela foi resultado de decisões políticas e militares complexas, tomadas por várias pessoas, em várias frentes, ao mesmo tempo. Esse tipo de simplificação tem nome entre historiadores: é uma forma de mito de conveniência, uma versão da história mais fácil de digerir do que a realidade. No fim, mokusatsu continua sendo ensinado em cursos de tradução e relações internacionais como exemplo clássico de ambiguidade linguística. Só que o verdadeiro ensinamento talvez não seja sobre a palavra, e sim sobre como histórias simples se espalham mais rápido do que as complicadas. Esse é o tipo de arquivo que a gente vai desenterrar toda semana por aqui, não só o que aconteceu, mas porque ainda acreditamos em certas versões do que aconteceu. Se você curtiu esse arquivo, o Arquivo Perdido publica um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Se inscreve para não perder o próximo dossiê.